Olá, boa tarde a todos. Estamos começando mais um bate-papo sobre estratégias quantitativas. Eu sou o Ronaldo TG. Hoje é quarta-feira, dia 26 de novembro, não, de setembro, desculpa, nossa, de 2012. A gente não teve o bate-papo semana passada, eu estava com o Roxo num encontro, congresso, enfim, sobre opções, e acabou muito mais tarde do que a gente imaginava, então eu deixei vocês na mão, mas coloquei um avisinho lá que não ia dar para fazer o chat de qualquer maneira. Foi uma pena, né? Porque semana passada, bem no dia do chat, nós tivemos vários rompimentos interessantes e vamos ter bastante assunto para comentar, mas não tem problema, a gente fala da correção desses rompimentos que está ocorrendo aí nessa semana. Tem ruído de fundo? Cara, desculpa, Arthur, é o seguinte, a gente está aqui do lado de uma obra do metrô, cara. São ruídos alheios à nossa vontade. Até fechei aqui as janelas, mas não adiantou muito. Só tem uma retroescravadeira aqui do lado. Então, se tem um pequeno ruído de fundo, tá ótimo, se é só pequeno. Mas vamos lá. Se vocês não tiverem me ouvindo bem, eu dou um jeito de aumentar o som aqui, mas eu acho que por enquanto tá em ordem. Sem mais delongas, vamos colocar aqui fazer um comentário rápido sobre o Ibovespa. Sinta-se à vontade para comentar qualquer coisa. A participação de vocês é importante, pode xingar, pode comentar, pode dar opinião, pode sugerir algum assunto. A gente gosta de filosofia financeira também, então tudo que a gente espera é a participação de vocês para a gente ter o maior número de opiniões possível e, se possível, opiniões diferentes, né? Que aqui ninguém é dono de verdade nenhuma. E quem está certo é quem ganhou, quem está errado é quem perdeu. Vamos lá, gráfico. Começando rapidinho, só para dar aquele line que a gente sempre faz. Gráfico do Ibovespa aqui. Semana passada, que foi a semana que eu não estava aqui, para variar, tivemos esse rompimento. Deixa eu dar tivemos esse rompimento aqui dos 60 mil pontos, né? Andamos um pouquinho até os 63, ou seja, subiu chegou a subir uns 5% após o rompimento. E agora estamos fazendo eu sempre falo no plural, é engraçado, primeira pessoa do plural. O Ibovespa está fazendo uma correção, era lateral, daí ontem a gente teve um dia um pouco mais negativo, puxado para baixo, mas se a gente puxar o Fibonacci aqui, eu não sei se está todo mundo vendo, hoje a gente cutucou os 50% da perna de alta, né, dessa última perna de alta, que nós tivemos aqui 7 pregões positivos, né, que foi dos 56.200 aproximadamente até os 63.400 aproximadamente. Então esses 59.800 puxando um Fibonacci, que é os 50% da movimentação anterior, se bem que já tivemos uma correção um pouco mais estendida do que o desejado para ser chamado de simplesmente uma correção ou pullback. Se fosse pullback seria um pouco mais agudo, e se fosse uma correção não estaria sendo tão longa como tal. Mas de qualquer forma, a gente está aqui sentado, entre aspas, a gente não, o Ibovespa está sentado em cima de um topo anterior, né? Deixa eu colocar o cursor aqui, aproximadamente nessa faixa aqui dos 59.800, 60 mil aqui, 60.200, nessa faixa desse candle aqui, mas de qualquer maneira estamos sentados aí em cima do topo anterior e corrigimos 50% do movimento da perna de alta prévia, que foi o que gerou o rompimento aqui, e estão encostados na média de 21. Então a gente espera pelo menos alguma definição aí, né? Tivemos um candle que fez mínimo, um candle que seria considerado um candle de reversão, em cima da média de 21 aqui, em cima da retração de 50%, em cima do topo anterior. Talvez, assim, eu não sei se esse volume, deixa eu dar uma olhada aqui no volume, só para conferir, o volume de 5 milhões do Ibovespa, então estaria num volume aproximadamente na média aqui, né? Esse volume aqui do Shark ainda não está corrigido certo, não está mostrando certo, mas de qualquer maneira um volume na média. O ideal teria sido um volume um pouco acima da média para ter assim uma certeza maior, para potencializar os efeitos desse candle aí, mas de qualquer maneira
essa indefinição aqui, né, traduz mais ou menos o estado do mercado. Alguns setores muito próximos das máximas do ano e das máximas históricas, e outros sofrendo bastante, apanhando bastante. E o que se traduz aqui no IBOV, né, com esse candle de indefinição. Ontem a gente teve uma queda um pouco mais incisiva, com volume um pouco acima da média, não tão acima da média, mas um pouco acima da média. E o que a gente pode imaginar é que a perda da mínima de hoje, ou a perda dessa região dos 59.800 pontos, 59.800 pontos, teria uma sinalização muito negativa, né, podendo indicar a busca do fundo aqui em 56 mil pontos novamente, né, e ao mesmo tempo a superação dessa região aqui, das máximas de hoje, os 60 mil pontos, pode indicar um novo teste aí do patamar anterior aí de 63.400, 63.500 pontos, que tem servido de resistência há algum tempo. Como eu sempre gosto de olhando num prazo um pouco mais longo aí, desde o último topo, né, nos 69 mil pontos do Ibovespa, a gente teve aqui essa perna do 69 até o 61, 63 aqui, congestionou entre 61 e 63, que é mais ou menos a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, congestionando entre os 60, 59, 63 mil pontos aqui. E pela aproximada simetria, a gente teve essa congestão formando um fundo, né? Tivemos 4 testes do fundo aqui, e o rompimento de uma zona que já vinha funcionando, já vinha atuando como resistência aqui, apesar de não ter sido uma superação de resistência tão incisiva. A gente voltou, testou como suporte, rompeu de novo, traduzindo pelos critérios aí de análise técnica, a gente está em tendência de alta no Ibovespa, sofrendo uma correção lateral que tentou se aprofundar ontem, mas hoje já deu uma segurada em cima de um patamar importante de preços, que é esses 59 mil e 60 mil pontos. Então vamos dar uma olhada nas perguntas aqui para a gente dar online. O Arthur está falando boa tarde, o De Ramos está falando boa tarde. Deu certo a planilha, De Ramos? Recebeu aí o meu e-mail? O Arthur está falando ruído, já falei. O Marcão está falando TG, boa tarde, estou de volta, poderia analisar SUS B5. A gente pode dar uma olhada em SUS B5, mas antes eu vou dar uma olhada, que eu deixei um assunto pendente, que são as elétricas, né? Eu cheguei a comentar na semana anterior, foi aquela semana da queda das elétricas, uma queda um pouco mais acentuada. A gente vai dar uma olhada, que eu tinha comentado sobre algumas estratégias de retorno à média, e para a gente dar uma olhada o que virou, né? Se a gente teria dado bola dentro ou bola fora, que aqui a gente não tem medo de acertar nem de errar, simplesmente a gente gosta de ver o que aconteceu. Então deixa eu ver pela ordem. A gente tinha comentado só as estratégias, né? Então lembra que faz 15 dias que a gente não está aqui. Vamos ver o que aconteceu. Esse primeiro gráfico é da CESP, né? Que eu tinha comentado, que fez candle fora da banda, que era uma situação que eu gostava muito. Então aqui ela chegou, no caso, ela chegou a dar 2 entradas, né? Uma nesse dia, a outra nesse fechamento, deu essas 3 entradas e ficou corrigindo lateralmente. Então, tendo efetuado as 3 entradas, aqui ela não vamos dizer, não cagou e não saiu da moita, então ficou numa correção lateral. Teria dado algum tipo de realização parcial aqui, né? Porque uma parte chegou a atingir aqui a média de 5 no caso, depois as médias vieram para baixo. O objetivo que a gente imaginava era o fechamento do gap aqui, ou pelo menos a média de 21, mas como as elétricas ainda estão sob suspeita, não deu nenhum grande trade, mas já tivemos uma realização parcial, que foi aqui na superação. Lembra, nós pegamos aqui 1/3 a R$20 no fechamento, que R$20,17 aqui foi, deixa eu ver, fechamento 20,11, né? Então, 1/3 a 20,11, 1/3 a 21, então preço médio mais ou menos aí de 20,40, 20,50, e outro terço na superação da máxima, 21,20, 21,20. Então a gente estaria com preço médio aproximado aí de 20,80
ela chegou a bater 22,30, já teria dado uma realização parcial aí, e com essa oscilação, ou um stop mais seguro seria abaixo dos 19,10 aqui, para quem estaria no trade, mas já passou muito tempo, tá com o capital empatado, poderia ter estopado pelo tempo. E a outra seria ter estopado no fechamento abaixo da mínima aqui, ou quem está com a posição remanescente ainda, pode colocar um stop abaixo dos R$20 aqui, um pouco abaixo dos R$20, que foi essa mínima. De qualquer maneira, aparentemente está congestionando aqui entre os 19 e entre os 19, 10, 19 alguma coisa, e os 20 e 40, e esperando alguma definição sobre o setor que está mais complicado. A outra que a gente olhou foi CEMIG, né? Isso daí foi só o que a gente está falando, a CESP que estava dando mais bonita. A CEMIG, no mesmo caso, chegou até a andar mais do que a CESP, então, mesma história. Uma entrada aqui 20,40, segunda entrada 26,60, mas já teria dado um bom gás aqui no primeiro terço, e outra 3 entradas no terceira entrada na superação da máxima. Objetivo, depois que rompeu aqui a máxima do candle preto aqui em 27,50, 27,60, era de se esperar que pelo menos fechasse o gap ou fosse em direção à média de 21 aqui. Mas, de qualquer maneira, já tivemos uma realização parcial e fomos estopados no resto da posição aqui na mínima do candle de definição, aqui no candle de dúvida. Para quem está com alguma posição remanescente, stop abaixo de 24,30, estaria com um terço da posição ainda colocado. Mas realmente, depois dessa aparentemente formando uma congestão aqui entre 24,30 e 28,80, é uma congestão mais ampla, daria para operar essa congestão, compra no suporte 24,30 e vende na resistência 28,80, já é uma boa, dá para operar essa congestão. Lembrando que esse fechamento de hoje em cima dos 25,40, aqui vamos ver quanto foi esse fechamento, close 25,29 nesse dia, e hoje 25,39. Então, um fechamento abaixo dos 25,29, 25,30 tem uma sinalização positiva, e a perda da mínima que obrigaria a entrar numa posição vendida, desde que fosse com volume, numa estratégia de rompimento de CEMIG. A outra que a gente chegou a dar uma olhada foi, acho que Transmissão Paulista, naquela, faz 2 semanas, eu também não lembro, a memória também já não está ajudando tanto. A Transmissão Paulista já está um pouco menos ruim que as outras, um pouco melhor, mas uma entrada em 30,34, outra entrada em 31,03, vamos ver se é isso mesmo, 31,10 aqui, superação da máxima, já andou bastante, já tivemos até um zigue-zague, então a Transmissão Paulista está mais, andou melhor e está mais fácil, vamos dizer assim. Nós tivemos 3 candles positivos, 3 candles negativos com volume menor, já fizemos uma realização parcial, quem está posicionado ainda já poderia puxar o stop aqui para 33 e já eliminando o risco da operação totalmente, não tem como mais dar prejuízo. Então, vamos lá. Transmissão Paulista. Primeira entrada, 30,30. Segunda entrada, 31,10. Terceira entrada na superação dos 31,19, 31,20. Então, estaria com preço médio aproximado aí de 30,50, 30,80, alguma coisa do gênero. Já fez uma realização parcial aqui com um bom lucro, né? Mesmo puxando stop pela mínima. Então, o primeiro stop perdido foi essa mínima aqui, 34,40, e agora a posição remanescente pode puxar o stop para 3,33 e aguardando o fechamento do gap e a média de 21 aqui, que seria o objetivo, igual às outras. Essa aí, a Transmissão Paulista está mais interessante do que as outras duas. Aí é questão de, não vamos falar sorte, mas para quem escolheu a Transmissão Paulista, ela está andando melhor do que as outras duas. A que a gente não viu, que ficou faltando, foi a CPFL. Estou falando só das maiores, né, para a gente não ficar. O De Ramos pergunta, Show 3 é um retorno à média interessante, a gente vai dar uma olhada.
essa CPFL no diário, ela não chegou a fazer não chegou a ficar tão feia, ela já vinha numa tendência de baixa geral aqui, mas como vocês podem ver, toda vez que se afasta um pouco da média aqui de 21, ela tende a retornar utilizando essa estratégia de retorno à média. Nesse ponto aqui, ela chegou a fazer um candle fora da banda de Bollinger, a gente chegou a comentar. Aqui nós já tivemos uma realização. Quando eu vejo um marubozu desse esse marubozu, né, que chama, não sei, mas um candle alto, um candle amplo assim, já me chama a atenção para realizar uma parte maior, fazer uma realização parcial de uma maior parte. Mas teve um zigue-zague e continuou fazendo zigue-zague ascendente. Então, aparentemente, ela está tentando reverter, sendo que já tivemos 2 zigue-zagues consecutivos, e aqui pode dar uma estratégia de rompimento nos 23,80, vamos arredondar 24, né? Então, acima de 24 com volume, já daria uma estratégia de rompimento na CPFL. Mas fora isso, ela já andou bastante, né? Chegou a agulhar, chegou a rolar um violininho aqui, um pop stop alto, grandes caudas aqui, um candle fora da banda de Bollinger totalmente, outro candle cutucando a banda de Bollinger aqui embaixo, e acabou subindo. Então, quem trabalha com realização parcial, entrada parcial, essa é a nossa crença, esse é o nosso, por isso que a gente gosta de realização de entradas parciais e saídas parciais, para não ter para tirar um pouco da carga do trade, assim, para quem faz. Então, pela ordem, vamos lá. Marcão TG, boa tarde, estou de volta. Seja bem-vindo, Marcão, nosso telespectador. Aí, um abraço a todos aí, Marcão. Então, vamos dar uma olhada em SUSB5. Para quem não sabe, Marcão adora um rompimento, né? Então, ele vê um rompimento, ele fica animado. Então, já como a gente chegou a comentar já da outra vez na Suzano, tinha feito uma congestão de fundo. Essa congestão de fundo a gente comentou, esse rompimento a gente comentou, esse pullback a gente comentou. E depois disso, ela andou bem, né? Ela rompeu uma congestão aqui no fundo, fez um candle fora da banda de Bollinger, 2 candles praticamente fora da banda de Bollinger, teria estopado ou pelo menos realizado parcialmente, voltou para fazer o pullback, fez um candle longo, fez um candle de definição em cima da média de 21, ou seja, outra que está muito fácil de operar, né? Olha o estreitamento de banda aqui, tivemos um rompimento clássico com volume, tivemos a queda do volume no pullback, tivemos um candle de reversão aqui com volume acima da média e tivemos novo rompimento aqui. Então, para quem gosta de rompimento, né, Marcão? É isso aí, vendeu metade, certíssimo, certíssimo. Aí metade, 1/3, né? Cada um sabe o tamanho do seu bolso, o tamanho do seu risco, o tamanho do seu medo. O que a gente defende é saber o que vai fazer, né? Então, olha, aqui nós tivemos, deixa eu dar um close aqui também. Aqui a gente teve um rompimento, 3 candles positivos, um candle de indefinição aqui fora da banda de Bollinger, nesse dia o segundo, mas nem fechou dentro da banda de Bollinger. Deixa eu dar uma olhada nessa banda de Bollinger, tá certinho, beleza. E nesse candle aqui já poderia ter feito uma realização parcial, e a perda aqui já pudemos puxar o stop, e a perda dessa mínima gera um stop pelo menos de uma parte da posição, assim, mas com certeza. Então, como eu gosto de fazer 1/3, 2/3, 3/3, a história do triângulo, Santíssima Trindade, o triângulo é o equilíbrio, enfim, 3 é legal. O que você faz agora, Marcão? Agora você coloca, eu vou continuar contando aqui a história. Então aqui, realizar parcial 1/3 aqui, realização parcial na perda da mínima, segundo terço, e teoricamente estaria com o terceiro terço ainda no trade. Teve essa correçãozinha, no rompimento dos 4,75 poderia ter entrado de novo, né? Por estratégia de rompimento, ó, tivemos um candle amplo com volume acima da média, estratégia de rompimento. Quem entrou no rompimento dos 4,77, 4,75, 4,76 estaria ainda no trade. Se a gente puder olhar bem esse rompimento, tivemos um candle fora
da banda de Bollinger aqui, então para quem é mais cagão podia ter realizado aqui um terço ou menos até, mas puxando pela mínima tivemos vários candles fora da banda de Bollinger e o stop estaria aqui agora, né? Nesse um stop pelo menos da outra parte ou de toda a posição, dependendo do grau de incerteza que você tem, estaria aqui na mínima, deixa eu ver, 5,45, né? Nesse candle aqui fora. Daí fez um fechou fora, fechou dentro e abriu abaixo da mínima. O que é interessante aqui é o seguinte, a resistência aqui 5,78, 5,80 e já tivemos uma mínima 5,35 tem um gapzinho escondido aqui, né? Mas em relação a fechamento e abertura, mas aparentemente está fazendo uma congestão. Se perder a congestão tem que estopar. Se perder essa congestão tem que estopar, mas a média está acompanhando. Se a gente para um trade de curtíssimo prazo já teria estopado a operação e estaria esperando esse rompimento aqui, um fechamento acima dos 5,77, 5,80, se bem que já tivemos um teste. E a perda dos 5,33, 5,35 aqui, deixa eu ver o valor certinho, 5,35 obrigaria pelo menos a estopar a posição, porque ela está em tendência de alta, pode ver as três médias alinhadas, topos e fundos ascendentes, após uma reversão de fundo, e se a gente olhar por simetria também, o potencial altista dela é grande, né? Então ela teve essa perna, congestionou, olha a simetria, a tendência é ela ir até os R$7 por simetria, não vai ser tão rápido como foi a queda, mas pela simetria, com algumas congestões pelo caminho aqui, mas ela caiu reto, né? Então por simetria ela está bem mais bonita. Opa, desculpa. Aqui no caso, se eu fosse um trade de rompimento, eu entraria num fechamento acima dos 5,80, com volume, etc, daquele outro jeito, se bem que as bandas já estão abertas demais. Então pode ser que ela dê uma paradinha para descansar, o mercado também andou dando umas chacoalhadas aí. Mas o interessante é isso, a gente já tem um ponto de stop nela no 5,35, para quem entrou no rompimento de 4,75 para 5,35 já deu um bom lucro, já podia estar fechando e esperar. Para quem gosta de rompimento, aguarda o rompimento do 5,80 aqui em cima. Ou quem quiser ser mais seguro, 5,85, né, que foi essa ponta do candle. Mas pode ser que ela descanse um pouquinho depois dessa perna de alta maior, tenhamos uma correção. Lembrando que a média está em torno dos R$5 aqui, 5,02, R$5. Não seria de se espantar que ela voltasse até os 4 e pouco para testar aqui o topo rompido, mas daria para fazer um monte de trade de curto prazo nesse meio tempo aí. Para quem é um trade um pouquinho mais calmo, já teria feito a realização parcial, colocar o stop aqui, o stop da posição remanescente em 5,34 e adicionar posições se romper os 5,80. Acho que é isso. Realmente foi um belo trade. Parabéns, Marcão. Tá, rompimento é isso aí. O De Ramos está perguntando se Show 3 é um retorno à média interessante. Vamos lá, De Ramos. Ok, não tem problema. Vamos ver como é que ela não tem muito tempo de vida, né? É isso. Então tá. Já. Essa daqui é a Show 3, né? Para quem não conhece, a gente teve, é isso mesmo? Teve esse candle todo aqui, teve 16% de queda. Então, De Ramos, é a seguinte. Para ter um candle desse, eu não sei nem se foi tão... Se é isso mesmo, eu vou tentar. Mas olhando assim, um candle com 3 vezes a média de volume, fechando desse tanto aqui para baixo, né? Então, vamos ver, a banda de Bollinger estava aqui em 15,60, 15,50, fechou 14 praticamente aqui, né? 13,98. Tem que ter estômago, né? Então aqui, uma entrada seria ontem no fechamento. Ontem deu uma desabada boa, mas olha que beleza. Uma entrada já seria aqui nos 13,99, 13,98. A única coisa que
é mais difícil nessa estratégia aqui é posicionar o stop. Então a gente teria que estudar bem assim onde colocar o stop aqui, né? Porque num candle desse, para ter outro não tão grande, mas ter um outro parecido, né? Tanto que o de hoje veio até mais embaixo, né? O perigo de ser estopado aqui é muito grande. Ainda mais nessas menos líquidas, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ela movimenta 2,5 milhões. Então, por critério de liquidez, não tem problema operar ela não. Eu considero 1,5 milhão, 2 milhões já dá para brincar. Agora, tem que tomar cuidado com o spread, né? Também do book aí, qual é a diferença entre compra e venda, né? Mas normalmente numa estratégia dessa a gente teria que usar a volatilidade, uma porcentagem da volatilidade aí, não sei, 5, 3, 10%, aí a gente precisa fazer um estudo mais legal. Mas aqui ainda não teria sido estopado, né? Se a gente tivesse colocado uma porcentagem, ou seja, uma porcentagem da volatilidade histórica abaixo da mínima. Então, normalmente 10% da volatilidade. Vou dar um exemplo. Se a volatilidade histórica tiver em 30% da Show 3, eu vou até dar uma olhada aqui, gente. Vocês me perdoem, eu gosto de ver isso. Então, só para não... Show. Tá aqui, Show 3. Oh, meu Deus, hein? Apanhando do negócio. Tenha vergonha na cara. Ó, aqui, ó, a volatilidade da Show 3, se a gente olhar aqui, está em 64%, 64,41%, né? Depois dessa grande. Lembra que quando temos quedas aumenta a volatilidade. Então, depois dessa queda, a gente estaria aqui, o que a gente está olhando? Que a volatilidade está em 65%. Se a gente for tomar 10% da volatilidade, a gente teria que colocar o stop a 6,5% abaixo da mínima. Beleza, agora voltando aqui pro chat. Aqui, ou seja, 10% seria 6,5%. Ou, como eu disse, 5%, 3,5%. Ou seja, a mínima foi 13,65, 10% seria 1,36 abaixo disso. Seria 12,30, né? Para um stop seguro aí, para quem não quiser entrar. Aí depende do grau, né? Como eu disse, o grau de cagaço da pessoa. Mas aqui não teria sido estopado, ó, estaria dentro do trade ainda. Então, primeiro terço entrado aqui, respondendo ao De Ramos, né? Que perguntou do Show 3. Primeira entrada 13,98, segunda entrada hoje quanto foi o close? 14,10 e estaria no trade ainda. Como no primeiro candle o stop estaria lá embaixo, abaixo de R$13 pelo menos, hoje a gente já poderia puxar o stop para 13,40, que seria a mínima de hoje, que seria a mínima da segunda entrada. E amanhã, se a gente tiver o rompimento da máxima de hoje, que foi 14,19, a gente pode puxar o stop para a mínima também, como uma forma de preservar. É um retorno à média interessante? Lógico que é interessante, porque olha o tamanho desse candle aqui, olha o tamanho do volume, né? Seria interessante que hoje a gente tivesse um volume um pouco maior também, né? A gente pode tá pensando, então assim, tá um retorno à média interessante, só vai ser interessante se a gente ganhar, De Ramos. Agora, que esse candle realmente chama atenção, apesar de ser um movimento mais forte, mas isso muito também pela liquidez, né? A história da porta estreita, a hora que todo mundo quer sair do ativo, deixa eu colocar minha cara um pouquinho, a hora que todo mundo quer sair de um ativo que é pouco líquido, quer sair ao mesmo tempo, normalmente ocorre esse tipo de barra grande. Então, a não ser que tenha saído alguma notícia da Show 3 aí, mas acho que não é o caso. Mas realmente chama atenção um candle desse tamanho, pelo volume. Tomar cuidado com a liquidez. Então, para um papel que movimenta 2 milhões, 2 milhões e meio,
É bom não entrar com muito mais que 100 mil nele, então 5% da movimentação diária e escalonando os lotes aí, né? Piramidando lotes, aí, entradas parciais, saídas parciais, realmente está interessante. Para mim chamaria atenção, se bem que no segundo candle aqui eu gostaria de ter sido um candle um pouco mais bonitinho. Eu não vi se foi só no fechamento, se ele estava mais feio, mas de qualquer maneira, para a primeira entrada, o stop estava lá embaixo, né, numa porcentagem da volatilidade, em torno dos R$13. Agora a gente já poderia fazer a segunda entrada aqui e já puxar o stop da posição para 13,40. Ou seja, ainda a gente está com um grande risco no trade, né? A gente não está perdendo muito, vamos dizer, está perdendo um pouco, mas ainda não está positivo. E o rompimento da máxima aqui de hoje geraria. Qual que é a expectativa? A primeira expectativa é na metade aqui da barra, uma barra grande dessa, né, assim, em torno dos 15,40, 15 alguma coisa, que é também a média de 5 aqui, já seria um primeiro objetivo de realização, que nem a gente viu nas elétricas. E o outro objetivo é a média de 21, que provavelmente depois disso vai acabar caindo também para esses valores. Mas sim, respondendo ao De Ramos, está interessante para fazer um retorno à média nela sim. Agora veja o tamanho do risco, porque quando existe uma barra grande dessa, a volatilidade aumenta muito. E como a volatilidade aumenta muito, para a gente não ser estopado, o stop tem que ficar muito longe, né? Então também a relação risco-retorno fica um pouco distorcida nesse quesito. Mas está interessante, como eu disse, para quem começou com stop a 13, conseguimos subir o stop hoje para 13,40, tá uma boa. Nós estamos com 2/3 da posição, o stop em 13,40 e média de 14. Ou seja, estamos com stop a 5%, não é o fim do mundo, né? Mas lembrando que o potencial de um trade desse também é grande, né? Como eu disse, o potencial, primeira realização parcial, que é em torno da média de 5 e do meio da barra aqui, que é grande, é 15,40. Então, veja bem, é quase 10, nós estamos com 5% de stop para 10% de expectativa, uma relação legal. Beleza, obrigado, De Ramos, é isso aí. Então, seguindo aqui pela ordem, o Marcão falando que vendeu metade, que faço agora, entrei, beleza, Marcão valeu, o Arthur isso, Marcão, TG pode analisar Itaú SA4, podemos, o setor bancário tomou uma pancada ontem, né, foi bem, vou colocar agora, me tirar daqui, voltando para a tela, mas hoje o Marcão também comentou, além de gostar de rompimento, às vezes gosta de arriscar um pouco em suporte, nesse quesito que você pode comentar. Para arriscar em suporte precisa ter um suporte claro, né, Marcão? Acho que tem um teste do suporte. No caso da Itaú SA, como a gente está olhando aqui, a gente tem um suporte claro aqui em torno dos 9,30, né? Que chegou a ser perdido aqui, mas fizemos, vamos dizer, 9,20, 9,30, né? Para não ficar muito, lembra que eu gosto de regiões. Então essa região de 9,20 e 9,30 é suporte para Itaú SA. Né? E aqui a gente teve um fechamento abaixo e já revertemos no outro dia, fizemos um candle de definição aqui, agulhando ou para quem quiser um fechou fora, fechou dentro, perto de um suporte, um volume grande, já subimos para testar a banda superior, já subimos, ou mania de falar na primeira do plural, então esse já subiu até testar a banda de Bollinger aqui em cima, as médias, tanto as curtas como as médias estão se cruzando aqui, né, para quem está olhando, então confirma a congestão, então a congestão seria entre 9,20, 9,30 e 10,30, ou seja, tem R$1 aí de congestão, é 10%, fica meio estranho para conseguir alguma coisa nessa congestão tão pequena, né, lembrando que eu estou aqui com zoom, então a congestão seria essa aqui, né, para ficar olhando. E confirmando ainda que aqui os 9,20, 9,30 é o topo anterior rompido da congestão de fundo. Então ela fez uma congestão, está fazendo outra muito parecida aqui. Então nesse caso a gente estaria nessa parte dela, né? É isso? Olhando meio para o fractal aí também, que é outra das teorias. O Marcão comentando que o suporte é na Pomo. Entendi, Marcão, mas eu já estou fazendo analogia na Itaú SA também, que a Itaú SA seria uma compra de suporte, né? Que nem foi essa primeira aqui, né? Já foi uma compra de suporte, chegou próximo da banda superior e próximo da resistência anterior, testou a resistência, sentiu a resistência, voltou a desabar. Ontem a gente teve um dia negativo com um volume bem grande,
né, como a gente vê nesse candle aqui, e hoje a gente faz uma recuperação rompendo o fechamento de ontem, que é uma sinalização também com volume alto, que é uma sinalização positiva, né? Então quem quiser falar um Pierce, Parker, não sei o que, um padrão de reversão aqui, o rompimento dos 9,40, 9,40 e alguma coisinha, deixa eu ver quanto é, 9,40 mesmo, a máxima de hoje, estaria dando um trade com objetivo primeiramente nos 9,75, que é a média de 21, né, aqui, e que seria o meio da congestão. Já dá para fazer um trade rápido nela, compra de suporte, marcão na Itaú SA, entrada seria a primeira entrada já na superação do fechamento de ontem, né? Então se a gente tivesse tido um fechamento acima do fechamento de ontem, já daria uma entrada, que foi o caso de hoje. E amanhã a outra entrada no rompimento da máxima. Lembra que a gente sempre gosta de entradas parciais e saídas parciais. Primeiro objetivo, média de 21. Segundo objetivo, próximo da resistência lá em 10,30. Isso, de novo, entradas parciais e saídas parciais. Acho que o setor apanhou bastante ontem tanto o Bradesco, quanto Itaú, quanto Itaúsa, Banco do Brasil. A gente teve os bancos maiores aí, tivemos uma movimentação expressiva, né, com grandes movimentos de baixa. O Marcão falando suporte é na Pomo 4. Vamos lá na Pomo 4, uma small que a gente gosta bastante de ver assim, a Pomo 4. No caso da Pomo 4, vamos lá, o Marcão está falando compra no suporte. Aqui tivemos o pullback aqui da congestão, né, do rompimento da congestão, voltou, agulhou essa região de suporte em torno de 11,50 e hoje tivemos um candle positivo, se bem que com um volume não tão expressivo assim, não tivemos um volume tão simpático. Aqui tem um volumão atrapalhando, mas vamos tentar tirar ele para ver se ele... não foi um volume tão alto, a média aqui está em torno de 30, né? Hoje a gente teve 17, é isso? Mas de qualquer maneira acaba sendo uma compra que depois, para quem comprou esse rompimento, né, andamos um pouco, fomos até fora da banda de Bollinger, tivemos estreitamento da banda de Bollinger aqui, tivemos o rompimento da banda de Bollinger, fizemos, fechou fora, fechou dentro, realização parcial, e agora sim, como o Ibovespa, ela corrige de uma maneira mais que o pessoal da análise técnica gosta de chamar de deriva, né? Assim, vai corrigindo meio lateral, nem agudamente, nem lateralmente, fica naquele meio termo, né? Se não caga e não sai da moita aqui, né? Então, vários candles, um candle positivo, um candle negativo, um candle de dúvida, então não está tão claro. De qualquer maneira, hoje a gente teve uma reação positiva, o papel se manteve, fechou acima da congestão anterior aqui dos 11,60, fechou 11,72, pode gerar algum trade aqui em cima da média de 21, pode gerar algum trade no rompimento da máxima com um objetivo lá em cima nas máximas aqui em torno de 12,40, primeiro objetivo 12,40, 12,47, 12,50 aqui. Essa é a Pomo. O Arthur está perguntando qual o período da média que usa no volume. Olha, toda vez que você vê uma média nos meus indicadores, é a média de 21, aritmética. Nos indicadores, eu uso média no OBV, eu uso média no acumulação, uso média na volatilidade histórica, é tudo 21 períodos. É tudo média de 21 períodos aritmética. E é só como uma referência, né? Assim, o que é a média de 21? Vamos lá, então podemos falar de média um pouquinho. O Arthur levantou a bola aqui. Obrigado, Arthur. Qual que é a média? Por que muita gente usa a média de 3? Porque a média de 3, teoricamente, seria metade da semana. Então é a média de metade da movimentação da semana. Se você levar em conta o ciclo semanal, que sobe metade, cai metade, ou vem da outra semana caindo e sobe na metade, tenta pegar a metade do movimento. Então a média de 3 seria a metade da semana. A média de 5 é a semana. Então toda vez que você vê média de 5, né, é a semana. A média de 21 é o número de pregões no mês.
A média de 13 são 2 semanas, praticamente 2 semanas e tanto de negociação. A média de 50, de 55, seriam 3 meses, aproximadamente 3 meses, se bem que tem gente que usa 63 também, média de 63. Em long shot a gente usa muito a média de 63, tanto para a banda de Bollinger quanto para média, né, para a média do meio da banda. A média de 200, 230, 250 equivaleria a 1 ano de negociação. Então, na verdade, quando a gente usa a média, a gente está querendo estabelecer a média de um período. Então, média de 5 seria a média dos últimos 5 pregões, que daria uma semana. A média de 21 seria os 21 pregões ou a média do último mês, né? Então, é para isso que serve as médias, né? A média serve para isso, para ter uma referência de um período de negociação. E a diferença da exponencial para a aritmética, que a aritmética dá o mesmo peso para todas as medidas. Então pega os 21 últimos pregões, os 21 últimos valores e divide por 21. E a exponencial não, a exponencial dá um peso maior para os últimos pregões. Então, via de regra, a média exponencial tende a ser um pouco mais rápida, ela responde mais rápido aos movimentos, consequentemente dá mais sinal falso. Então, se você está entrando por cruzamento de média, que seria um trend follower, né, um seguidor de tendência aí, para usar a média exponencial, ela dá mais sinal falso. A média aritmética é mais segura. É aquela história do cobertor curto. Se você quer entrada rápida, você vai ter mais sinal falso. Se você quer entrada mais segura, você vai ter um sinal atrasado, que seria na média aritmética. Assim como os stops que a gente estava comentando. Se você quer um stop mais longo, você está colocando uma relação risco-retorno, prejudicando a relação risco-retorno. Se você coloca o stop mais curto, você está sendo estopado mais vezes, corre o risco de ser estopado mais vezes. Então, sempre a gente defende o equilíbrio, pode colocar 2 stops, você coloca 2 médias, enfim. Respondendo, né, toda essa teoria, respondeu ao Arturi. No meu trend aqui, normalmente eu coloco 2 médias, uma média curta e uma média de 21. Eu coloco uma média de 5 e uma média de 21. Para algumas coisas eu coloco aritmética, para outras coisas eu coloco exponencial, mas foi meio no olho, assim, eu ainda estou meio testando algumas coisas. Mas no padrão, quando você vê uma média nos indicadores, é uma média de 21 aritmética. É isso. O Marcão pergunta, TG, a Even 3 seria interessante caso rompesse os R$8. Vamos dar uma olhada, Even 3. As construtoras, né? Agora que todo mundo parou de falar nelas, vou voltar aqui para a tela. As construtoras, né? Agora que todo mundo parou de falar nelas, elas deram uma andada boa, né? Para quem olhou Gafisa, Cirela, a gente pode até dar uma olhada nessa também. Hoje a gente vai fazer um programa um pouco mais longo para compensar a semana passada que a gente não fez, ficou muito assunto pendente. Mas vamos lá. Marcão Even 3, tá aqui. Ela já vem de uma tendência, né? Ela já está quase num canal aqui de alta. Então, assim, eu não sei se ela chegou, não sei se dá para chamar isso tanto de congestão, né? Tá meio estranho quando você tem uma congestão, daí você tem um candlezão, daí tem outro candlezão que cai aqui com um volume monstruoso. Poderia gerar uma entrada assim acima dos R$8 com uma parte do capital. Seria interessante, sim. Mas seguro mesmo seria acima de 8,10, né, Margão? Mas daí você já perdeu 1%, vamos dizer. Então, acima dos 8, deixa eu ver quanto que é esse candle aqui. Aqui é 8,01. Entrada segura na Even só acima de 8,10. Por quê? Se a gente for pelos critérios que a gente usa aqui, ó, o topo dessa perna de alta seria aqui, certo? Seria 7,91. Tivemos um dia que fechou acima disso, que foi esse candlezão grande, mas no outro dia já não confirmou, ou seja, aqui foi até aqui, vamos colocar, até aqui foi um rompimento clássico, né? Deixa eu ver se eu consigo. Eu não consigo, isso aqui está me tirando do sério, mas vamos lá. Vou voltar. Aqui, se a gente tivesse aqui, olha que beleza, esse dia aqui foi dia 13.
né? Ó, no dia 13, se a gente tivesse olhado isso aqui, ó, a gente teve um fechamento acima do topo anterior aqui, com um volume monstro. Isso aqui é uma entrada de rompimento clássica, certo? Acima dos 7,91. Um fechamento, fechou em R$8 com volume monstro. Aqui seria uma entrada de rompimento. Deixa eu ajeitar. Daí o que aconteceu? Tivemos a volta, né? Com um volume mais monstro ainda. Então aqui foi um rompimento falso. Quando acontece isso, já para quem entrou já fica estranho, né? Já fica, vamos dizer, já fica com o pé atrás. Pô, já teve um rompimento falso, já foi estopado nesse rompimento. Daí tivemos um teste da média de 21 aqui e já tivemos uma andada. Aí fica meio sem ponto de entrada. Eu imagino que uma entrada segura aqui é acima de 8,10 mesmo, né? E já com o C na mão aqui, porque já tivemos um rompimento, já teve um rompimento falso. Agora nós estamos no quarto candle igualzinho, né? Quatro martelinhos seguidos aqui. Fica meio estranho, né? Assim, ó, ela vai, cai, volta, recupera. Ela abre, cai, volta, recupera. Ela abre, cai, volta, recupera. Pela acumulação, que é o que eu gosto de usar para ativos, né? Assim, eu gosto de usar o BV para índice. Ela realmente está acumulando. Então vai chegar uma hora que ela vai romper. A questão é pegar esse movimento acima de 8,10, ou um fechamento acima de 8,10, ou um candle de 60 minutos fechando acima de 8,10, ou um volume projetado grande aqui, né? Uma entrada de volume. Hoje o volume já foi na média, e a mesma coisa, veio até para baixo e fechou na máxima. Isso aqui sugere, pode indicar, não estou falando que pode indicar uma acumulação sim, pela acumulação. Então, uma entrada de rompimento, respondendo ao Marcão, acima dos 8,10, eu acho que seria mais seguro, Marcão. E a congestão aqui ficou estranha, né? Esses 2 dias aqui deu uma desconfigurada. Se não tivesse esses 2 dias aqui, tava uma congestãozinha um pouquinho mais bonita, né? Mas se a gente olhar que isso já aconteceu aqui também do mesmo jeito, ó, tivemos um rompimento e a não confirmação do rompimento, depois ela congestionou por vários pregões, né? Ela ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, até romper de novo foi 2 semanas, 15 dias, né? Nessa região aqui. Então ela pode estar fazendo a mesma coisa. Ela tentou romper aqui, não conseguiu, ela vai ficar 15 dias aqui andando de lado. Então por isso eu acho que um rompimento acima dos 8,10 é mais seguro. O Ping fez um teste ok. Agora a pergunta, poderia analisar Petro? Olha, Ping, eu tô assim, não é bem análise, a gente está batendo um papo aqui e conversando sobre estratégia. A gente está falando de números aqui, a gente está falando de distância média, de distância da média, está falando de volume nos rompimentos. Então, assim, não é bem uma análise, não, é mais um bate-papo. Inclusive, para quem quiser discordar, para quem quiser colocar outra visão aqui, é muito bem-vindo. Mas, vamos lá, Petro 4. Que já está rabiscado pra caramba, né? Vocês me perdoem que eu tento deixar algumas linhas, mas conforme for eu vou apagando. A Petro teve aquela famosa congestão aqui, muita gente viu ombro, cabeças, ombro e coisas do gênero, mas o movimento acima dos 20, 40 aqui gerou um rompimento, gerou um pullback e já tivemos outro rompimento, fizemos a história, né? De novo, candle fora da banda de Bollinger, 2 candles fora da banda de Bollinger, ainda fez um fechou dentro aqui depois. Então, olha a distância da média. Vamos lá, colocar o cursor aqui só para a gente fazer as contas direito. Então a média estava em torno de 21,40 e aqui 23,10, né? Um candle fora da banda com quase 10% de distância da média. 10% é meio só para dizer, o ideal era que a gente tivesse a volatilidade aqui para a gente saber mais ou menos o quanto parametrizar melhor essa coisa. Mas de uma certa maneira a gente teve um rompimento, depois fez um candle de reversão, um martelo invertido, sei lá como é que chama essa coisa aqui, fez um candle que tem nome totalmente fora da banda de Bollinger,
com um volume altíssimo, quase o dobro da média. Depois perdeu a média, mas perdeu a mínima, mas se manteve fora da banda ainda. Então já teria dado stop de uma boa parte da posição. Quando fez esse fechou dentro e perdeu a mínima, teria dado stop da posição restante. Agora ela congestiona, um dia para cima, um dia para baixo, um dia para cima, um dia para baixo, um dia para cima, um dia para baixo, um dia para cima. Podemos chamar de congestão, se bem que ela não está corrigindo tanto quanto o mercado em geral, mas a realidade é que ela está... deixa eu colocar uma linha aqui, linha. Ela está com as máximas cada vez menores e está com as mínimas mais ou menos no mesmo patamar em 22,45, 22,46. Vamos ver direito aqui. 22,42 é a mínima e a mínima hoje foi 22,46, ou seja, 22,40. É um triângulo invertido. Não, isso aqui não é nada, isso aqui é simplesmente uma congestão por enquanto. Talvez seja um triângulo se a gente olhar no gráfico de 60 minutos, se a gente olhar no gráfico no intraday. Por enquanto é simplesmente uma correção mais lateral do que o resto do mercado, né? Se quiser a gente pode até puxar um FIBO aqui para não falar bobagem, se bem que esse FIBO aqui me dá um ódio desgraçado, mas vamos lá, os valores que vem nele. Como a gente está batendo papo, né? Custa nada. Vamos lá, 70 pontos, vamos lá. Isso daqui é... Opa, desculpa. 38.2, 50. Eu preciso configurar meus Fibos aqui direito, que meus Fibonacci estão tudo desconfigurado. Eu não uso tanto assim e ele sempre me apronta uns valores estranhos. Vou começar a jogar na Mega Sena esses valores que tem aqui no... Não, mentira, eu não jogo na Mega Sena. Então vamos lá. Olhando o Fibonacci aqui, só para a gente ter aquele famoso parâmetro, se eu olhar o nível mais importante aqui, a correção de 61.8 aqui do movimento, que era o topo anterior, é onde está coincidindo esse Fibonacci, certo? Mais de uma outra maneira, a máxima desse candle aqui que abriu e não sustentou lá em cima, está mais próximo da de 50, que está mais próximo da média de 21. Então aqui nos R$22, além de ser perto do número redondo, seria um objetivo dessa correção, né? Ou dessa congestão aqui, até os R$22 não teria nada, porque é mais próximo do topo anterior aqui, que seria 21,88, 21,90. Então 21,90, 22, ela estaria fazendo uma correção normal da perna de alta aqui, né, dos 20,30 até os 23,84, 23,84, dos 20,30 aos 23,84. Mas ela fez uma perna em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias e já está congestionada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Então, normalmente quando é correção, a correção tende a ter no mínimo metade dos dias que demorou para subir, né? Então se fosse uma correção saudável, ela estaria fazendo em 3, 4 dias e vindo até os 50% pelo menos, 50% do movimento e 50% do tempo. Isso aqui parece ser mais uma congestão um pouco mais longa. A notícia aqui, perdendo a mínima da congestão que a gente viu, desculpa, ela pode vir testar os 21,80, 21,90, que é o topo anterior rompido aqui, e em uma das retrações do Fibo. E a má notícia, ou a boa notícia no caso, é que se ela conseguir romper essa sequência de topos descendentes aqui, de máximas descendentes, o primeiro objetivo é ela testar os 23,80 de novo aqui que seria a máxima da perna de alta. Por enquanto, situação de indefinição na Petro, não tem muito o que fazer. Para quem trabalha com opções, para quem gosta de ganhar com o tempo passando, depois desse candle aqui fora da banda de Bollinger e com o segundo candle de indefinição, já podia ter feito algum tipo de lançamento coberto, alguma trava de baixa aqui e estaria ganhando no tempo, né? Ganhando com o tempo passando, que é o que me atrai bastante aí no caso de trabalhar com Petro, Vale, OGX e coisas do gênero, seria trabalhar com opções.
justamente para quando tem essas boas esticadas, daí tem uma congestão, eu procuro identificar isso, tanto para cima quanto para baixo, quando tem essas esticadas e uma leve congestão. Aqui nós já temos 7 dias de congestão, já teria para ter dado um bom lucro em algumas estratégias de lançamento coberto e trava de baixa. Para quem gosta, chat do Roxo básico, toda segunda-feira, 17h20, para quem quer conhecer mais sobre o assunto. Falando em chat do Roxo, o chat de long and short de terça-feira às 13h20 está muito bom. A gente tem montado acompanhado várias operações, e desde o começo do ano, entre perdas e ganhos, já deu um rendimento teórico aí de quase 80%. Desde que a gente começou a acompanhar. É lógico que long short você tem gastos maiores, você tem posição maior, é uma operação um pouco mais, não é tão faixa branca assim, já seria uma faixa verde pelo menos, mas tem dado retornos bem interessantes aí, um mercado bem complicado de operar. As estratégias de long and short estão bem interessantes, se bem que a gente está montando meio no olho, né? Como o chat é uma vez por semana, vou colocar minha cara aqui de novo. Como o chat é uma vez por semana, o Roxo olha na terça-feira, vamos montar isso aqui com isso aqui, vamos montar com isso aqui, e tem dado retornos bem interessantes. Eu imagino como estaria se a gente tivesse seguindo a risca mesmo, se tivesse com timing de mercado, olhando legal para fazer os long and short. Está fazendo mais de uma maneira didática. Então eu aconselho também para quem quiser dar uma olhada nos chats de long and short do Roxo de terça-feira às 13h20 da tarde, PM, 15h20 para os íntimos. Estamos falando aqui a 56 minutos e 50 segundos, eu acho que a gente já deu uma boa comentada aí no que dá para fazer. Eu agradeço a presença de todos aí mais uma vez. Como eu disse, a gente está aí aumentando nossas ferramentas, estamos melhorando nossas ferramentas, vamos ter várias novidades ainda, sempre tentando deixar o chat mais interessante, e o objetivo da gente é conseguir montar aí um rastreador em alguns filtros em alguns meses, junto com a Banif e aqui na empresa também. Agradeço a presença de todos, valeu Marcão, valeu Ping, valeu Arturi, valeu De Ramos. O importante é que vocês participem e que a gente monte um grupo aí. Para quem quiser tirar dúvida, me escrevam, tgkraus@rox.com.br, e na medida do possível eu tento responder a todos. Boa noite, senhores, vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Até a semana que vem. Amanhã tem chat de opções avançado do Roxo. Boa noite a todos, obrigado pela participação.